Fala pessoal, como vocês estão? Tudo jóia? Meu nome é Paulo, sou advogado trabalhista, passo aqui diariamente nesse canal trazendo notícias da Justiça do Trabalho, se aprofundando em decisões, buscando entender como as decisões elas são proferidas, qual o alcance dessas decisões, temas polêmicos, decisões aí em que o mundo do direito do trabalho ele realmente se inclina e se debruça sobre conhecer e verificar quais seriam essas decisões. Então, mais um dia estamos aqui para nos aprofundarmos em um tema que ele é bastante relevante da Justiça do Trabalho e efetivamente é um tema que de fato muita gente não conhece. Então, muitos empregadores não conhecem, muitos empregados não conhecem, muitos advogados não conhecem. Então, é um tema que é bastante polêmico, ele também é pacífico no Tribunal Superior do Trabalho, mas eu vou explicar para vocês e eu acho que o final aí vai surpreender todo mundo. Então, o tema de hoje é a prescrição aplicável aos pedidos de pensão mensal vitalícia por acidente ou doença do trabalho. Então a gente vai se debruçar aqui em qual é o período que se pode pedir a pensão vitalícia em virtude de acidente ou doença ocupacional. Se ela corresponde ao período normal de uma ação ou se efetivamente ela teria outro entendimento e outro prazo, conforme decisões aí que a gente vai observar. Então, embora o Tribunal Superior do Trabalho já tivesse jurisprudência, já tenha jurisprudência firmada sobre esse assunto, diversas decisões continuam chegando, eis que há decisões em diversos tribunais divergentes do que é decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido, o que é bastante comum e que vem sendo buscado essas não situações, para que essas situações não mais ocorram com as teses vinculantes. Esse caso não é uma tese vinculante, no entanto, o entendimento é pacífico também de todas as turmas do Tribunal Superior do Trabalho. E o reforço aqui, a decisão nesse processo, ela é da seguinte forma: o pedido de pensão mensal não se sujeita à prescrição total, mas sim à prescrição parcial. E essa é uma situação que poucos conhecem, essa é uma situação que permite entrar com pedidos de pensão mensal vitalícia de acidentes ocorridos já há bastante tempo. Então a gente vai se aprofundar nessas decisões, a gente vai se aprofundar no que diz os tribunais regionais do trabalho, nas divergências ocorridas, nas fundamentações decididas pelo Tribunal Superior do Trabalho e principalmente quando deve ou não deve ser pedido esse tipo de processo. Fica aí comigo que você realmente vai se surpreender e é uma decisão bastante polêmica. E o que aconteceu nesse processo? Por que chegou lá no Tribunal Superior do Trabalho? E aqui você vai entender a situação e vai entender o que ocorreu. Um trabalhador entrou com uma reclamação trabalhista pedindo a pensão mensal vitalícia. Então ele disse que se acidentou na empresa e que devido ao acidente de trabalho ocorrido, ele não possuía mais capacidade de trabalho. Só que o que se discute nesse processo são os períodos em que houve o acidente e em que houve o pedido na reclamação trabalhista, em que houve a propositura da reclamação trabalhista. E observe, o Tribunal Regional do Trabalho declarou a prescrição da ação. Então aqui foi declarado que o reclamante não poderia pleitear o direito que estava perseguindo. Então, o TRT havia declarado a prescrição total do pedido de indenização por danos materiais na forma de pensão mensal vitalícia. Por quê?
Ele entendeu, Tribunal Regional do Trabalho, que já havia ciência inequívoca da lesão desde 2018 e que a nova ação, que essa ação foi ajuizada apenas em 2023, ou seja, por força da determinação da Constituição Federal, em que é previsto o artigo 7º, inciso 29, que diz que a ação trabalhista, a reclamação trabalhista deve ser ajuizada no prazo de 2 anos, o juiz entendeu que essa ação estava fora da determinação da Constituição e determinou a prescrição total e o encerramento do processo. A defesa da empresa, ela sustentou aqui que existe o princípio da actio nata. O que é isso? O princípio da actio nata é a data da conscientização, é a data de quando que o acidente, quando que a doença, ela ficou estabelecida. Então essa data, ela serve para que a partir dela possa ser verificada a prescrição. Então a defesa, ela disse que em virtude de ter a ciência da lesão ocorrida em 2018, havia passado o prazo legal de 2 anos para a propositura da ação e tendo em vista que a ação foi ajuizada apenas em 2023, o juiz entendeu pela prescrição total do direito do reclamante. E o processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e aí houve uma reviravolta. E qual que foi a reviravolta? O Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso do trabalhador para informar que a prescrição nesses casos ela é apenas parcial, com base em entendimento já consolidado em todas as turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, não há prescrição total no caso de pensão mensal vitalícia. E eu vou te explicar. O tribunal reconheceu que essa decisão ocorrida, esse processo, ele possui uma relevância em virtude de diversas divergências que ocorrem nos tribunais regionais do trabalho. Então ela foi para a SDI 1 e a SDI 1 entendeu pela procedência do processo. Vamos aprofundar um pouco mais. A decisão, ela reafirma uma importantíssima tese que é pacífica no Tribunal Superior do Trabalho. A pensão mensal prevista no artigo 950 do Código Civil decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, ela tem natureza de prestações continuativas e caráter alimentar, nos termos do artigo 100, parágrafo 1º da Constituição. Então, enquanto durar a incapacidade para o trabalho, subsiste a obrigação de reparar o dano pela empresa, o que afasta qualquer prescrição do fundo de direito. A prescrição, ela incide somente sobre as parcelas vencidas 5 anos anteriores à propositura da ação, e não a partir do momento que é proposta a ação nessas situações. E o que o tribunal aqui definiu e vamos especificar? Aqui um caso prático. O reclamante aqui ele se acidentou e foi declarado que ele havia tido a perda da capacidade total para o trabalho no ano de 2018. Então aqui foi declarado que ele não tinha mais capacidade para exercer o trabalho. A ação ela foi ajuizada somente em 2023. O que entendeu o Tribunal Regional do Trabalho? Pelo prazo de 2 anos, não há que se falar em prescrição, não há que se falar em continuidade da ação. E o que o Tribunal Superior do Trabalho disse? Essa ação é imprescritível. Por quê? Porque o fundo de direito, que é a pensão vitalícia, ela se confunde com a pensão alimentar, que é estabelecida no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição, que é imprescritível. Então, se ocorreu um acidente em 2009 e não há uma decisão judicial contra a empresa determinando que o pagamento da pensão ocorra, ela pode ser pedida esse ano. Essa é a decisão
Quem está dizendo isso é o Tribunal Superior do Trabalho. Não há prescrição. A prescrição ela é meramente parcial. A prescrição ela só ocorre dos últimos 5 anos, a título de pensionamento mensal vitalício. Que isso fique bem claro. Os outros pedidos estão prescritos, mas a pensão mensal vitalícia ela pode ser pedida a qualquer tempo depois de ser estabelecido a incapacidade. Quando que isso é muito comum? Em quais processos que isso daqui normalmente ocorre e que eu pego bastante aqui no escritório relacionado nesse tipo? Quando a pessoa é afastada do emprego, ela entra com um processo diretamente no INSS, o INSS declara que ela não tem capacidade mais de trabalho, ela é aposentada pela empresa em virtude de decisão do INSS e nesse sentido a pessoa, o empregado, pode pedir a qualquer tempo, segundo o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, a SDI 1, de que é capaz a indenização por pensionamento vitalício a qualquer tempo. Então essa é a decisão aqui que a gente está trazendo e é uma decisão bastante polêmica e eu reitero, muita gente não sabe disso. E por que ela é polêmica? Porque essa decisão ela é divergente em todos os tribunais regionais do trabalho. Então existe diferenças nos tribunais regionais do trabalho com um posicionamento divergente do que é o Tribunal Superior do Trabalho. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho é que tem que pacificar a jurisprudência e os entendimentos. E ele vem fazendo isso, buscando essa pacificação por meio dos precedentes e por meio dessa decisão que pode, em mais algum tempo, virar um precedente vinculante. O que deveria ser seguido aqui é que os tribunais deveriam respeitar essas decisões ou essa decisão em virtude de ser pacífico pelo Tribunal Regional do Trabalho, pelo Tribunal Superior do Trabalho. No caso concreto desse caso, foi o TRT da 24ª Região que manteve a decisão da prescrição total com base na ciência inequívoca da doença e do ajuizamento da ação. Entendimento que ignorou o caráter autônomo e renovável da prestação mensal. Então aqui o Tribunal Regional da 24ª Região ele foi categórico. O acidente ocorreu em 2018, a incapacidade foi gerada em 2018. Como em 2023 foi proposta a ação, está prescrito, o que está errado. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, está errado. E o que muda? O que muda e como é que os advogados eles podem trabalhar, as empresas podem trabalhar nesse sentido, que se deve prestar atenção em virtude desse entendimento pacificado? Para os advogados que atuam na defesa dos empregados com doenças ocupacionais ou vítimas de acidente de trabalho, a tese consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, ela permite ajuizar a ação mesmo após 2 anos do fim do contrato, ou mesmo que o contrato esteja suspenso, ou mesmo que a lesão, a incapacidade tenha ocorrido há muito tempo atrás. Então essa tese, ela permite, ela indica, ela comprova que não existe prescrição para esse tipo de processo. Os danos materiais referente ao pensionamento vitalício, ele é estabelecido conforme o artigo 950 do Código Civil. Então, nesse caso, também pode ser feito o pedido. E qual que é a terceira situação que esses processos aqui, essa tese consolidada permite? Evita a extinção de processos por prescrição total. Então, se chegar algum cliente no escritório, olha, eu me acidentei há muitos anos, estou afastado em virtude de incapacidade total, permite entrar com o processo. Olha, a empresa me dispensou, aconteceu algum problema relacionado a isso, mas essa situação ela ocorreu há muitos anos atrás, passado já o prazo de 2 anos para entrar com a ação. Essa tese permite a propositura da ação. O que é importante relembrar aqui, tá? Então, já se encaminhando aqui ao final,
E o que é importante aqui para que fique o advogado atento nesse tipo de processo? Somente se afasta, somente não é possível a incidência desse tipo de processo, a incidência da pensão, quando há comprovação de culpa exclusiva do empregado pelo acidente. Então, quando a culpa se deu de forma exclusiva pelo empregado, que gerou essa impossibilidade, essa incapacidade, evidentemente que a pensão mensal, pensão mensal vitalícia, ela não será devida. Então essa é a defesa que as empresas elas fazem nesse tipo de processo. Elas indicam, geralmente, a grande maioria, em 95% dos processos, que o problema relacionado à incapacidade ocorrida do empregado, ela se deu por culpa exclusiva do empregado, o que afastaria as condenações em reparação por danos materiais. Então, o Tribunal Superior do Trabalho reforça nesse sentido de que só é devida essa pensão sem prazo prescricional quando o problema, quando a situação ela decorreu por culpa da empresa. Já se encaminhando aqui para o encerramento, gostaria de agradecer a todos pelas visualizações, pelas diversas mensagens. Aqui ao final eu vou responder algumas perguntas aqui que estão me fazendo. Agradeço aí a audiência, agradeço aí o acompanhamento, espero que vocês estejam gostando. Procuro fazer essas lives aqui, esses esclarecimentos diariamente. Vou estar fazendo algo específico aqui voltado para advogado, de como advogar nas causas mais rentáveis da Justiça do Trabalho. Vou indicar por aqui como é que vai ser feito essas lives mais específicas, essas lives com um direcionamento um pouco maior, mas agradeço a participação aí de todo mundo e vou responder aqui ao final. Já está acabando, já estou me indicando aqui, já estou me encaminhando aqui para o encerramento. E essa decisão, ainda que ela não seja um precedente vinculante, ela não seja um precedente que vincula todos os juízes em todas as instâncias dos tribunais do país, ela é altamente persuasiva porque ela é pacífica. Então, teoricamente, não precisava ter um precedente vinculante para que os tribunais regionais do trabalho e juízes de primeira instância aplicassem essa tese, o que não ocorre. Então, você vê diversos processos aí acontecendo regularmente e que são declaradas as prescrições em virtude desse tipo de processo, seja por desconhecimento, seja por entendimento contrário à tese do Tribunal Superior do Trabalho, mas o importante é dizer e o importante é entender que o Tribunal Superior do Trabalho tem essa tese pacífica. E reforçando aqui qual que é a tese, não há prescrição total no caso de pensão mensal vitalícia por perda da capacidade. Você, o trabalhador, o advogado, ele não tem que entrar com o processo em 2 anos após essa situação, que tenha ficado bem claro. Essa é mais uma excelente oportunidade para revisar casos arquivados, para não deixar processos na mesa. Geralmente acontece, e eu já vi muitos advogados, quando vem esse tipo de cliente, quando vem esse tipo de situação, dizer que não tem mais possibilidades de entrar com o processo, tendo em vista a prescrição. Não é isso que o Tribunal Superior do Trabalho está dizendo. É pacífica a jurisprudência em sentido contrário. Se você atua nessa área, se tem um caso que foi extinto por prescrição total, vale revisar à luz dessa decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Espero que tenham gostado. Mais um dia aqui que eu estou me esforçando para passar algum conhecimento. Já estou numa sequência aí de algumas lives referentes à Justiça do Trabalho. E vamos aqui verificar se tem algumas perguntas. Deixa eu verificar aqui bastante gente de novo. Deixa eu ver.
convênio vitalício. Convênio vitalício, na verdade, o convênio aqui, quem perguntou foi o Tony. Antônio, convênio vitalício, não sei se essa é o questionamento, você só pode pedir ou só pode ter essa situação em relação ao contrato de trabalho, se assim definiu, ou se a norma coletiva, a convenção coletiva da sua categoria assim definiu. O entendimento aqui majoritário, não é pacífico, mas majoritário do Tribunal Superior do Trabalho é que a empresa, se não estiver vinculada a essas duas situações, não deve pagar convênio vitalício em alguma nessas hipóteses, tá? Priscila, doutor, em 2018 sofreu uma entorse em outra empresa, rompeu o ligamento parcial, fez tratamento. Outro emprego em 24 sofreu outras 2 entorses. Nesse novo emprego deu rompimento total. Tive que fazer cirurgia. Como funciona essa questão? Então, aqui, Priscila, é uma situação que eu tive aqui no escritório recentemente. Houve um rompimento de um ligamento total Houve uma cliente nossa aqui do escritório, ela teve um rompimento total do pé, não lembro qual que foi efetivamente o local, mas ela teve do tendão de Aquiles. Ela teve um rompimento total do tendão de Aquiles, foi indicado que a culpa foi da empresa e nós estamos buscando as reparações devidas. Então, ela trabalhava em limpeza, rompeu uma caixa de bueiro dentro da empresa e ela rompeu o ligamento total do pé e não consegue retornar. Foi indicada a incapacidade total para o trabalho e aí nós estamos buscando as reparações devidas, inclusive com pensão mensal vitalícia nesse caso, em virtude de impossibilidade de retornar para o emprego. E aqui é importante indicar que a impossibilidade, o pensionamento mensal, o pensionamento vitalício e a incapacidade total para o trabalho, ele se dá quando se torna impossível o retorno para a mesma atividade. Se você retornar para outra atividade, isso não implica em reconhecimento da incapacidade total, tá? Então, nesse caso aqui, o que você teria direito era de entrar em contato, era de entrar com um processo, com uma reclamação trabalhista contra a empresa. Você teve que fazer cirurgia, acredito que você deve estar afastado, precisa verificar qual que é o benefício que você está afastada pelo INSS, se é o B91 ou não. Isso daí já dá uma indicação do que aconteceu, se foi emitido CAT pela empresa, em uma série de situações. Mas nesse caso, sem aprofundar muito, porque não tenho conhecimento, evidentemente, a empresa seria o responsável. Fez programações de férias há 6 meses, para agosto ainda não assinei, o que fazer na resposta pelo RH. Jean, aqui a questão das férias, tá? Tem que ser verificada com prazo com antecedência. O RH, se ele não estabeleceu o prazo correto das férias, você pode ser entendido como férias não recebidas, tá? Então, é bom cobrar e notificar e documentar. Deixa eu ver aqui. Viagem programada. Vai sofrer acidente no trabalho, então vai ter que conceder a doutora pensão vitalícia também. Eu também torci indo embora, depois deixar a caixa da cozinha aberta, sua copeira. Eu torci indo embora, depois deixar a caixa do bueiro aberta, sua copeira. Priscila, aqui parece que o caso se assemelha ao que eu tenho aqui no escritório. Aqui a responsabilidade foi da empresa, tá? É isso, gente. Caso vocês queiram conversar e tirar algumas dúvidas, esclarecimento, pode me mandar mensagem que eu esclareço. E amanhã espero estar de volta. E aí a gente bate mais um papo sobre algum outro tema aí
interessante da Justiça do Trabalho, tá bom? Muito obrigado, bom descanso a todos, muito obrigado aí pelos comentários e por ter acompanhado aí até o final. Grande abraço, até mais.